Olá, está no ar o Giro de Notícias. Hoje nós falamos aqui de Nova Erechim para falar de uma doença misteriosa e de uma doença muito grave. Estamos falando da Covid-19. Essa doença que causa muitos problemas enquanto está o vírus no seu corpo, mas depois que passa, também continuam os efeitos colaterais dela. E por isso nós viemos conversar com a médica aqui da UBS de Nova Erechim para falar um pouquinho dos efeitos colaterais da Covid-19, mesmo depois que o vírus já saiu do seu corpo. Alguns sintomas característicos da Covid mesmo podem permanecer por mais algumas semanas, mesmo após a cura da doença, né? Cansaço, perda do paladar, perda do olfato, algumas dores de cabeça assim, que podem ir e vir. Vai ter dias em que o paciente vai sentir como se não tivesse mais nada e tivesse realmente 100% curado. E às vezes começa o dia super bem, termina o dia com dor de cabeça, com mais cansaço, dores no corpo, ainda podem acontecer. O nosso principal sinal de alerta é a falta de ar. A falta de ar é o sintoma que a gente mais se preocupa mesmo depois de curado, porque a gente sabe que as sequelas pulmonares são as que mais assustam e as mais graves. Febre também, pós-Covid, isso já não deve mais acontecer. Se caso acontecer, o paciente precisa voltar para a unidade de saúde para procurar atendimento médico. Então, a febre e a falta de ar são os dois sinais que a gente mais liga o alerta, né? O restante, dor de cabeça, pode ter uma dorzinha de cabeça residual, pode dar um cansaço, uma dor no corpo, uma moleza, falta de apetite. Isso tudo ainda é normal, mesmo depois de curado. Não dá para dizer, olha, vai ficar uma semana, 30 dias, mais ou menos, porque cada caso é um caso, cada corpo responde de uma maneira. Mas a gente já viu pacientes aí com perda do paladar que ficou mais de 30 dias sem sentir o gosto ou até sem sentir o cheiro da comida. Isso é normal, tá? Como eu disse, a maior preocupação é a falta de ar e a febre. Certo. E doutora, existe alguma coisa para fazer com esses sintomas ou o indicado é esperar passar? Exceto a falta de ar e a febre, que devem ser procurados o atendimento quanto antes, né, para examinar, o restante é aguardar mesmo. Continuar se alimentando bem, tomar bastante água, se hidratar bem, né? E não desistir da comida, ir comendo aos pouquinhos. Algumas pessoas não têm vontade de comer, perdem o apetite, ficam se sentindo mais fracas daí, né? Então, é com o tempo, dia após dia, esses sintomas vão regredindo e o paciente vai se sentindo melhor. Mas eu diria que a hidratação é um dos principais pontos. Repouso, sem excessos, né? E uma alimentação saudável é o que a gente indica sempre. Nós estamos vivendo agora no município novamente um aumento de casos, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse alerta que está acendendo novamente aqui, porque o que a gente vê, assim, é que as pessoas estão relaxando com os cuidados e isso está voltando, né? Exatamente. Eu estou trabalhando aqui em Nova Erechim desde o início da pandemia e, sem dúvidas, o dia de ontem, né? Ontem foi dia 7 de junho, foi disparado o pior dia até hoje. Nós tivemos 26 casos positivos, a gente nunca teve tanto paciente positivo em um dia só. Eu não sei te dizer certo quantos pacientes a gente tem no município positivo hoje, mas a situação está realmente muito assustadora. A gente sabe que está todo mundo cansado, ninguém mais quer ficar trancado em casa, o pessoal está voltando à vida normal, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que a gente pode estar vivendo uma terceira onda e a gente já entrou em colapso uma vez. Nós temos que ter a consciência de que isso pode acontecer novamente. Não é porque já aconteceu que não acontece mais, né? Então, a gente pede muito para o pessoal se cuidar, realmente sair de casa e ir para locais que exigem uma necessidade imediata. Bares, praças, aglomerações em geral que não tem sentido nesse momento, não precisa acontecer. Então, o pessoal precisa se cuidar porque a pandemia não acabou. A gente viveu um período de queda dos casos, a gente estava se sentindo assim mais seguro, mas agora voltou com tudo e a terceira onda está chegando mesmo. Doutora, a gente vê assim alguns discursos, especialmente dos jovens, se sentindo de certa forma seguros porque são jovens. Isso já não existe mais, né? Não, eu sempre digo que a Covid não escolhe cara, raça, classe social, ela pega geral, né?
Idosos, crianças, jovens. O que a gente vê é que crianças têm um quadro clínico mais leve, é mais difícil que eles se contaminem. Agora, jovens, já tivemos vários pacientes jovens aqui, inclusive alguns que ficaram com um quadro clínico mais grave, então não existe essa regra. É idoso, é adulto, jovem, é adolescente, todos pegam, todos transmitem, e a gente precisa ficar atento com todas as faixas etárias. Não é porque é jovem que está seguro, não é bem assim que funciona, não. Oi, hoje eu tenho um recado para você que precisa declarar o imposto de renda. Já chegou a hora, né? E para fazer tudo certinho com as novas alterações, você precisa da Tecnicom. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa. Declare seu imposto de renda com quem entende do negócio.